Olá, bem-vindas e bem-vindos. Um bom dia a todos. Eu sou Denise Barbosa e estamos aqui novamente em outra edição do McKinsey Talks. Dessa vez, cada um na sua casa, devido à pandemia, mas igualmente motivados. McKinsey Talks já se consolidou como um espaço para conversas ao vivo com os maiores expertos do mundo sobre temas relevantes para a agenda de negócios. E o tema de hoje é transformação digital na indústria de pagamentos. Hoje estamos recebendo Cristiano Fontes, que é Expert Associate Partner da McKinsey em São Paulo. Bom dia, Cristiano. Bom dia. E também estamos recebendo o Gustavo Tayar, que é sócio da McKinsey em São Paulo. Ei, Gustavo, bom dia. Bom dia, Denise, tudo bem? Tudo já. É um prazer receber vocês dois aqui. E vai lembrar você de casa que vocês poderão fazer perguntas a qualquer momento, utilizando o campo que fica à direita da tela ou na parte de baixo do celular. Por favor, participem. A participação de vocês é fundamental. Gustavo, vamos começar? Vamos lá. Vamos lá. Então, acho que eu queria começar, Denise, contando um pouco de como esse mercado vem evoluindo, né? O mercado de pagamentos vem crescendo de forma acelerada. Então, se você observar entre 2010 e 2019, esse mercado cresceu algo em torno de 7 a 8% ao ano e já representa mais de 2 trilhões de receitas. A hora que a gente olha na América Latina, esse crescimento foi ainda mais acelerado, ou seja, nesse mesmo período a gente viu um crescimento de mais ou menos entre 11% e 12% na América Latina. Isso foi até 2019. 2020 foi um ano de duas diferentes realidades para esse mercado. No primeiro semestre, devido à crise que estamos vivendo, houve uma grande desaceleração, uma queda do volume de pagamentos, devido principalmente ao choque na demanda, e também uma pressão importante nas margens, né? Seja por menor consumo e, portanto, menor financiamento a esse consumo, mas também por pelo aumento da inadimplência, né? Isso foi o primeiro semestre, né? Então, acho que primeiro semestre sofrido, mas no segundo semestre a gente começou a ver essa tendência se revertendo, né? Já o mercado voltando a crescer, e crescendo principalmente por conta de uma substituição do dinheiro, então muita gente buscando substituir o dinheiro usando o débito ao invés do dinheiro, e também pelo aumento da digitalização, muito mais gente comprando via canais digitais e para isso usando os seus respectivos cartões. Ou seja, acho que é um mercado que vinha crescendo, passou por um choque agora no começo de 2020, mas nossa expectativa é que ele continue a crescer de forma acelerada nos próximos anos. E mais do que continuar a crescer, continue a se transformar, né? E aí, mais uma vez, acho que essa pandemia que estamos vivendo teve um papel importante aqui em acelerar essa transformação, principalmente por conta da digitalização, mas além dessa aceleração da digitalização, outras grandes tendências vêm impactando esse mercado. E aqui a gente vê uma mudanças regulatórias importantes, então, por exemplo, a introdução do Open Bank, sobre o qual a gente já falou aqui mesmo no McKinsey Talks, o surgimento de novas tecnologias, né, e novas soluções, como, por exemplo, a PIX, né, Instant Payments, a entrada de novos competidores. Então, esse é um mercado que deixa de ser só dos bancos, né, ou até mesmo só das fintechs. A gente começa a ver mais e mais fintechs, mas também big techs entrando nesse mercado com modelos distintos de negócio, né, e isso tudo, aí, junto a outros fatores, vão transformar de forma significativa ou transformar ainda mais esse mercado nos próximos anos, né? Então, acho que muita coisa legal por vir no mercado de pagamentos, Denise. Concordo com você. E, Gustavo, qual que é a visão de vocês sobre o mercado e essas mudanças? Por que esse tema de pagamentos é tão relevante agora? Então, Denise, como eu disse, eu acho que esse mercado ele vai continuar a se transformar nos próximos anos e vai se tornar ainda mais atrativo. Agora, falando especificamente do porquê que ele já é atrativo, é um mercado que representa 40% da receita dos bancos, em média, né? Ou seja, um mercado bastante significativo para os bancos. Além de representar 40% das receitas, ele gera 90% das interações dos clientes com o banco. E mais do que gerar interações, ele gera um volume muito grande de informações para os bancos ou para as instituições financeiras, sejam elas fintechs ou big techs, a respeito desses clientes. O que é mais e mais importante num mundo onde ter a centralidade do cliente, conhecer esse cliente é crítico, né? E, por fim, o que a gente vê é que os clientes que têm relacionamento de pagamentos com o banco, né, um cartão de débito, de crédito ou outros produtos de pagamento, são, na média, muito mais rentáveis do que os demais clientes. Ou seja, é, de fato, um mercado muito relevante para os bancos. E aí, acho que, tentando entender mais dessa transformação pela qual o mercado
um mercado tão relevante vem passando, a gente fez essa pesquisa de Digital Payments no Brasil, e a pesquisa aqui cobre 3 principais aspectos dessa mudança. O primeiro é a questão da mudança no comportamento do cliente, né? Então, como é que esse cliente vem se comportando nesse novo mundo? A segunda é a mudança nos meios de pagamento. Então, o que surgiu de novo, como a dinâmica competitiva dessa indústria. E aí o terceiro é essa questão da mudança no cenário competitivo dessa indústria. Ou seja, o que vem surgindo de novo, quem são os novos entrantes, as fintechs, big techs e assim por diante. Então, a gente tentou entender um pouco dessas 3 dimensões para refletir em como isso deve evoluir nos próximos anos, e para isso a pesquisa de pagamentos que a gente fez aqui no Brasil. A gente vai contar um pouco mais dela para você ao longo dessa entrevista. Cristiano, deixa eu te colocar na conversa. Quais são os grandes insights dessa pesquisa relacionados a essas mudanças? Legal. Eu vou destacar 3 principais aqui, vou me apoiar aqui um pouco nas telas, né? Eu acho que o primeiro grande insight que a gente trouxe é relacionado aos fatores de decisão dos clientes pelos cartões e como eles mudaram aí com o tempo para alcançar alguns insights interessantes aqui. Por exemplo, a anuidade hoje já é o fator, anuidade zero, já é o fator mais relevante para todos os segmentos de renda que a gente vê. Então, não é só para quem está começando na carreira profissional ou quem não tem ainda uma renda tão grande, mesmo para aqueles de alta renda, esse daqui é o fator mais relevante também. Né? O segundo é o tema de limite de crédito. Ele também é bastante relevante em todos os segmentos, mais relevante ainda para aqueles segmentos que usam o rotativo do cartão e, de fato, acabam incidindo essas taxas. Então, mas ele também é um fator bem relevante aí para todos. Agora, por outro lado, quando a gente olha os benefícios, todo mundo fala muito de programa de fidelidade, cada vez mais de cashback, ele é bem mais relevante para aqueles que, de fato, usufruem mais, então quem gasta mais no cartão. E o cashback é interessante que ele já vem ganhando uma relevância bem grande, especialmente em quem não consegue ter um gasto tão significativo assim para fazer o resgate de pontos, né, como o pessoal que gasta bastante. E o último fator, eu diria que é a parte de experiência do cliente. Então, a gente viu aí todo o crescimento de canais digitais e como todo mundo interage mais com aplicativos. Essa experiência que os clientes têm hoje via aplicativos, mas também no tradicional, via telefone, tem um bom atendimento, tem um bom serviço, ele também é um fator bem relevante para todos os segmentos. Então, esse acho que é o primeiro grande insight, que é essa multiplicidade aí de fatores, mas tendo alguns mais relevantes e que são relevantes para todos e outros relevantes para alguns segmentos só, especificamente. Eu diria que só para complementar aqui um ponto, porque eu acho que você falou da multiplicidade de fatores e da relevância desses fatores, eu acho que isso é verdade, está aqui como resultado da pesquisa, mas além da relevância desses fatores, eu acho que o que o ponto C nos mostra é que são fatores relevantes e que os players vão precisar se adaptar e se ajustar e oferecer aquilo que o cliente quer. Então, por exemplo, fidelidade. Né? O que a gente vê aqui é que todo mundo quer fidelidade. Né? Agora, como eles querem fidelidade, varia. Ou seja, tem segmentos da população que vão dar preferência para o cashback, outros vão dar preferência para o programa de fidelidade tradicional, né? Por conta dos gastos, dos seus volumes de gastos e outros fatores. Então, acho que sim, tem diversos fatores que são importantes de formas distintas. Agora, os players que vão ser bem-sucedidos, acho que vão ser aqueles que vão ser capazes aqui de customizar cada uma dessas dimensões para as necessidades dos seus clientes, que são cada vez mais exigentes. Você tem toda a razão, porque uma vez que todo mundo dá anuidade zero e todo mundo dá o limite de crédito ou algum limite de crédito ali adequado, como eu vou me diferenciar? Então, cada vez mais essa customização aí por subsegmentos, ela vai ficando cada vez mais relevante. Né? Eu diria que o segundo grande insight aqui da nossa pesquisa é em termos do gasto digital, que a gente viu uma aceleração muito grande de todo consumo digital, e-commerce, mobile commerce, durante a pandemia. Vocês podem ver pelo gráfico da esquerda, ele tinha alcançado ali da ordem de 7% e em um ano cresceu ali para cerca de 11%. Então, um crescimento muito grande num período
muito curto, né? E o cartão de crédito a principal forma para esse tipo de compra, esse tipo de gasto. E aí, um dos insights que a gente viu, por exemplo, é o quanto as pessoas já estão usando os aplicativos com os cartões de crédito. 2/3 das pessoas, em geral, usam o cartão de crédito para fazer os pagamentos nesses aplicativos. E a gente viu aqui, inclusive, quais são os maiores estabelecimentos ou aplicativos onde as pessoas estão fazendo esse tipo de gasto. Aqui, dois comentários, né? Acho que aqui isso reforça o ponto feito lá atrás, essa migração para o digital e como isso impactou ou gerou maior volume. A gente vai falar um pouquinho mais para frente também com o fato de você cadastrar os cartões no aplicativo, como isso muda a dinâmica de escolha do cartão, né? E vai exigir mudanças também ali dos emissores em como posicionar o seu cartão e aumentar essa guerra para ser o primeiro cartão na carteira dos clientes. Mas o Cris vai falar um pouquinho mais disso para frente. E acho que o terceiro insight aqui para a gente trazer no começo é o quanto os novos atacantes, os novos competidores desse mercado ajudaram a crescer o número de cartões no mercado e vem capturando os novos clientes que estão entrando nesse mercado. Então, quando a gente olhava a série histórica de número de cartões no mercado, ele tinha um crescimento relativamente moderado, se não estável, né? Quando a gente olha ali os gráficos da esquerda, tanto o crescimento de cartões de crédito como débito, ele não estava tão acentuado. Mas dos últimos anos para cá, dos últimos 3 anos, a gente viu um crescimento muito relevante. E a gente vê muitos desses bancos digitais, não necessariamente todos divulgando os seus números exatos, mas muitos divulgando números bastante expressivos de novos clientes e de cartões. E quando a gente olhou a nossa pesquisa, a gente viu que eles têm uma penetração desproporcional em 2 segmentos. Nos segmentos mais jovens, que a gente chamou ali de geração Z até 24 anos, e nos segmentos de menor renda também, até R$4.000 por mês de renda. Então, a gente vê ali que enquanto os bancos tradicionais que seguem capturando ali novos clientes e trabalhando as suas bases, eles têm ali, né, uma determinada relevância nesses segmentos, os bancos digitais têm uma diferença muito grande. Quando a gente vê os novos, por exemplo, a gente está falando de 13% dos bancos tradicionais tem esse tipo de cliente na sua base, enquanto nos bancos digitais já é 27%. Então, é uma diferença muito expressiva e que mostra como esses bancos têm capturado justamente quem está entrando agora nesse mercado. Mas, Gustavo, por que esses atacantes vêm tendo esse crescimento tão maior? Denise, aqui eu acho que tem uma série de fatores, uma combinação de fatores que explica esse crescimento, né? Acho que um ponto que o Cris falou na página anterior, que é o foco desses novos players em segmentos e públicos que antes não eram foco dos grandes bancos ou dos players tradicionais, né? Então, quando a gente fala desse público mais jovem ou esse público de menor renda, né? Então, são 2 públicos que tipicamente não foram o principal foco dos players mais tradicionais e que hoje esses novos players têm focado. E focado com uma proposta de valor mais simples, né? E muitas vezes mais atrativa para esse segmento. De novo, voltando ao ponto ali, customizando um pouco a oferta deles para as necessidades desse segmento, por exemplo, oferecendo cashback que é atrativo para muitos, para uma grande parte da população que se encaixa nesses 2 grupos que o Cris mencionou. Então, acho que junta ali foco num segmento pouco explorado, uma proposta de valor simples, né? E também um investimento que a gente sabe que esses novos entrantes têm feito um investimento grande para a captura desses clientes, né? Oferecendo anuidade zero, oferecendo outros benefícios ali, uma estratégia de construir as suas bases de clientes e posteriormente rentabilizar. Então, acho que esses são 3 grandes fatores. Tem um quarto que eu queria ressaltar, que acho que os números aqui mostram um pouco, que é a experiência que esses novos players têm trazido para os clientes, tá? Então, e aqui na pesquisa, a gente perguntou para os clientes, né, um pouco de como eles veem a experiência deles e comparamos as respostas daqueles clientes dos bancos tradicionais e dos bancos digitais. E o que a gente vê, por um lado, quando a gente fala da experiência no processo de aquisição, né, de onboarding, de cadastro, assim por diante, essas experiências já estão muito equalizadas. Onde vem a diferença é na parte de problemas e resolução desses problemas. E aí o que os entrevistados nos disseram é que quando a gente olha para os bancos digitais, eles veem um número menor de problemas e a resolução desses problemas é tipicamente mais simples
do que nos players tradicionais. Então, acho que esse é um quarto elemento aqui da experiência que tornou esses novos bancos, esses bancos digitais, bastante atrativos para uma parte significativa da população. Pois é, mas, Cristiano, os grandes bancos, eles continuam aí, né? O que eles têm feito para manter essa participação? Bom, eu diria que eles partem de uma posição bastante vantajosa, onde eles conseguem trabalhar os seus portfólios com múltiplos produtos para atender bem esses clientes. Então, quando a gente olha, talvez até mais detalhado, o que cada grupo de clientes vem valorizando e vem dando de relevância para cada um dos fatores, a gente volta a ver ali essa diferença aí entre atributos, né? Então, se a gente tivesse que, por exemplo, mostrar que o que o cliente valoriza na hora de mudar um cartão de crédito, quando a gente fala ali do cliente de menor renda, ele está escolhendo o cartão com anuidade zero ou o cartão com o que dá o limite que ele precisa. Mas quando você vai para alta renda, muda esses fatores. Então, a gente está falando de mais benefícios, muitas vezes esse cliente já tem anuidade ou ele está preocupado com outras coisas que não só anuidade, e o limite de crédito passa a ser um pouco menos relevante. Quando os atacantes vêm, eles começam com uma proposta de valor bastante simplificada e atraente para um público mais geral, mas eles ainda não têm diferenciado tanto por múltiplos segmentos e com múltiplos produtos no portfólio, o que os grandes bancos já têm. Né? Dito isso, a gente ainda vê um desafio para os grandes bancos também, porque o cliente ainda não sente aquele vínculo enorme com o seu próprio cartão. A gente também avaliou essa última linha aqui da tela, que, em geral, mais de 80% dos clientes trocaria de cartão se ele recebesse o benefício que ele precisa de forma mais assertiva, né? Então, o cliente que está ali com menor renda, se ele recebe o cartão que tem a taxa zero e tem o limite que ele precisa, e o limite é um pouco melhor do que o que ele já tem, ele vai trocar de cartão. Mesma coisa para o cliente de alta renda. Agora, o ponto interessante também é que essa troca de cartão, ela não é trivial, e o banco tradicional ele parte da posição de vantagem. Então, ele, em geral, ele tem o cartão principal. Isso vem mudando, mas ele ainda tem, em geral, grande parte dos cartões principais dos clientes. E esse cartão principal, mostra aqui no gráfico da direita, em geral ele tem 80% mais gasto que um cartão secundário. Então, o cliente pode ter 1, 2, 3 cartões, mas onde ele vai concentrar o gasto é no cartão principal. E aí surge a importância de você ser este cartão principal do cliente. Dois comentários aqui, Denise, se você me permite, só para complementar os pontos do Cristiano. Eu acho que o que a gente vê do lado esquerdo é uma dinâmica que a gente já vê muito com outros produtos, né? Cada vez maior também no mercado financeiro, ou seja, o cliente com mais acesso à informação, capaz de comparar de forma muito mais transparente as diferentes opções de produto e sempre disposto a mudar para aqueles que ofereçam os melhores benefícios ou os melhores atributos de acordo com as suas necessidades. Então, acho que esse mercado se torna mais e mais competitivo, né? E aí, em relação ao cartão principal, concordo com o Cris, né? Os bancos tradicionais têm uma vantagem, porque tipicamente é ali que os clientes concentram o restante do relacionamento deles e, por consequência, ainda tem o primeiro cartão com esses bancos. Eles têm um gasto maior e a nossa expectativa é que esse delta entre cartão principal e cartão secundário aumente ainda mais com a digitalização. E por que isso? Porque quando a gente passa a usar os apps, né, os aplicativos, tipicamente você cadastra um cartão ali. Então, por exemplo, no Uber você cadastra um cartão, você cadastra no Rappi e assim por diante. Tipicamente cadastra o seu cartão principal e, uma vez cadastrado, a frequência de troca é muito baixa. Né? Então, tipicamente, você vai trocar quando o seu cartão vence ou se você tiver algum problema com aquele cartão. Caso contrário, muito difícil. Então, esse delta, esse gap aqui entre cartão principal e secundário deve aumentar. E olhando para outros mercados, o que a gente vê é já players pensando em estratégias de como é que eu me torno esse cartão principal. E mais do que isso, como é que eu me torno o cartão que ele cadastra no Uber, no Rappi e assim por diante. Então, aqui tem uma nova dinâmica de maior competição e de competição, uma disputa para ser esse cartão principal que vai ser bem interessante. Gustavo, mas as maiores carteiras digitais são de atacantes. Essas carteiras vêm tendo impacto? Olha, Denise, sim, as maiores carteiras digitais são de atacantes, né? E aqui, acho que assim como
as fintechs e os neobanks que entraram no mercado e conquistaram um grande número de cartonistas, né, e tem bases já significativas de cartão, acho que essa mesma dinâmica vem acontecendo com as carteiras digitais. Tá? Então, a hora que você vê ali, você vê um crescimento muito grande de carteiras digitais desses atacantes, como, por exemplo, o PicPay, né, que já passou de 50 milhões de clientes cadastrados. Né? Agora, isso dito, acho que tem outros dois fenômenos que são importantes da gente destacar aqui. Né? Que esses clientes, tipicamente, eles têm mais de uma carteira, então o que a gente vê é que, na média, são 3 carteiras digitais, em média, por usuário, né? O que nos indica que esse usuário ele quer sim usar a carteira digital, mas ainda muito atraído por benefícios específicos que essas carteiras ofereçam. Ou seja, você me oferecer um cashback numa situação específica, eu me cadastro para tirar proveito desse cashback. Se você me oferecer um desconto em uma outra compra, eu vou me cadastrar também na sua carteira para ter desconto naquela outra compra. Né? Então, ainda tem uma multiplicidade de carteiras ali, muito que nos indica essa busca por benefícios. Acho que esse é um ponto interessante. Aí a gente vai... Só o tempo nos dirá qual dessas carteiras tem, de fato, uma proposta compelling, né, e vai conseguir manter a fidelidade desses clientes. Acho que esse é um ponto, é o primeiro desafio. E o segundo desafio que existe aqui é você gerar maior uso. Né? Então, apesar de uma penetração de 71% e de grande parte dos clientes terem, na média, mais de 3 carteiras, ainda o que a gente vê é que o uso é muito baixo. Né? Então, por exemplo, voltando ao exemplo do PicPay que anunciou que já chegou em 50 milhões de clientes cadastrados, né? Tinha anunciado 30 bi de volume esperado em 2020, e se eles chegarem a isso vai ser menos de 2% do volume transacionado com cartões. Né? Então, sim, os clientes estão aderindo às carteiras, eles querem essa facilidade, essa comunidade, eles estão atrás dos benefícios ofertados por essa carteira. Acho que aqui tem 2 grandes pontos, né? Vai ter uma briga para ver quem que vai se consolidar aqui, quais vão ser as carteiras vencedoras, porque hoje tem muitas no mercado, e como é que você vai gerar mais volume ali para rentabilizar essas carteiras, Denise. Complementando, o que a gente vê é uma evolução defasada aqui, natural, de algo que ainda é relativamente novo. Então, primeiro o cliente adquire, tem uma facilidade muito grande para se cadastrar nessas carteiras, e o uso deve vir com o tempo. Então, isso reforça aí um pouco pelos números que o Gustavo mencionou. Né? Cristiano, e o Pix? Eu sou fã do Pix. Qual que é a perspectiva dele? Legal, o Pix realmente está aí, hoje todo mundo prestando atenção. Né? O que a gente vê do Pix? Né? O Pix ele tem tido um crescimento bastante acelerado nesses primeiros meses. Isso está em linha com alguns outros mercados onde a gente já viu também esse crescimento muito acelerado, como, por exemplo, a Índia, que foi um dos mercados aí que cresceu mais rápido. Então, só para dar alguns números, o Pix em janeiro ele já tinha cadastrado ali 160 milhões de chaves, a chave pode ser um e-mail, pode ser um telefone. Nos últimos números que se divulgaram aí semana passada, a gente já está falando de mais de 200 milhões, e estamos falando ali de quase 70 milhões de usuários únicos. Ou seja, enquanto em cartões a gente está falando de 120 milhões de cartões, depois de 20, 30 anos, o Pix já tem 70 milhões em 5 meses. Então, ele tem tido uma adoção muito rápida aí do número de usuários. A gente também enxerga um crescimento rápido no volume de transações, ainda que ele esteja concentrado em algumas modalidades específicas. Então, ele primeiro está concentrado no que a gente chama do P2P, que é aquela transferência entre pessoas, ou seja, ele está substituindo transferência tradicional, DOC, TED, e a gente vê um crescimento menor proporcionalmente, ele também é rápido, mas é menor proporcionalmente, nos pagamentos a estabelecimentos, aos comércios, que aí é onde ele pode estar substituindo boleto, cartão de crédito e débito. Pelo ticket médio que vem sendo apresentado, que ele é de R$600, parece que ele vem substituindo o boleto, que tem um ticket médio mais alto mesmo, e não cartão de crédito, cartão de débito. Tá? Mas a nossa perspectiva, dado tudo isso, é que ele vai seguir numa tendência de crescimento bem acelerada, e também na medida que o mercado for lançando novos casos de uso. Hoje você tem ali a leitura do QR Code, o pagamento direto da conta corrente,
com o tempo a gente vai ver novos casos de uso, então pagamento a prazo, criação, por exemplo, de uma linha de crédito atrelada a esse tipo de pagamento, e aí a gente vai seguir vendo essa evolução, esse crescimento do Pix também impactando o próprio crescimento de cartões no longo prazo. Por outro lado, a gente não viu nos outros mercados que cartões diminui. Ele tem o crescimento potencialmente reduzido, mas não é que o mercado diminui, eles passam a conviver, e quem sim é muito afetado é o dinheiro em espécie e alguns dos outros meios muito mais físicos ali do que digitais. Pois é, dinheiro eu já aboli. Essa coisa do Pix nas empresas, tem muito lugar que eu vou, assim, uma rede de padarias que tem aqui, todo lugar em São Paulo, eu falei, aceita Pix? Não. Eu falei, gente, mas o pessoal ainda não está no clima, assim, muitos comércios, né? Incrível. Diga, Gustavo. Esse é um ponto interessante, tá, Denise? Porque sim, acho que os maiores ainda não entraram na onda. Se você vir os pequenos e os informais, acho que sim, ali eles já estão usando o Pix, né? Por duas razões. Primeiro, porque para esses era para quem era mais caro aceitar cartão de crédito e débito, né? Então, hoje até na praia o sorveteiro já tem uma plaquinha ali com o número do Pix dele e prefere que você pague via Pix, porque ele não paga taxa e recebe o dinheiro na hora. Né? A hora que a gente vai para as empresas médias e maiores, né, tem dois lados, né? Tem aquelas B2C, onde você compra ali na loja, na padaria, como você mencionou, ali tem um desafio que ainda é de integração de sistemas, de você gerar o código para pagamento e assim por diante. Ou seja, essas empresas que têm ali sistemas, ERPs, que precisam conciliar caixa, etc., eles ainda estão passando por um processo de adaptação para serem capazes de aceitar o Pix de forma estruturada, né, e coordenada. Mas eu acho que isso virá, e acho que virá rapidamente, até porque a expectativa deles é que isso reduza o custo de recebimento deles. Tem um outro tipo de empresa, que são as empresas de utilities, por exemplo, empresas de telefonia, de energia. Se você vir nas suas contas, algumas das empresas de telecom já te dão ali um QR Code para você pagar com Pix. Então, elas foram muito rápidas nisso. Por quê? Porque o custo de recebimento para essas empresas também é muito alto. A partir do momento que o cliente começa a pagar com Pix, custo diminui, ele sabe na hora que você pagou, se ele precisar religar sua energia, se você já pagou, não tem aquela história de vou esperar 1-2 dias para processar o boleto para religar e assim por diante. Então, acho que isso deve se acelerar rapidamente nesses outros comércios que você mencionou, que ainda não estão aceitando. E só para fechar, um ponto que o Cristiano comentou que eu queria enfatizar, que acho que em outros países a gente vê menos o Pix substituindo o cartão de crédito, até porque o cartão de crédito, como diz o nome, tem a funcionalidade de dar crédito, né? No Brasil, a gente também espera que essa canibalização seja menor, porque muita gente que usa o cartão de crédito precisa, de fato, daquela linha de crédito. Isso dito, em breve, a gente acredita que o Pix terá também funcionalidades de parcelamento, que antes era o cheque pré-datado, dizem que vai existir no Pix o Pix pré-datado e opções de financiamento. Então, acho que é uma mudança importante que veio para mudar e vai impactar, sim, a dinâmica da indústria de pagamentos no Brasil, assim como a gente já vem impactando em outros países. Pois a primeira vez que eu usei o Pix foi com um taxista. Eu falei, vou pagar um cartão, tá? Ele falou assim, você não tem Pix? Você não paga com Pix? Então, é verdade, isso aí que você falou, eu vi na prática. O taxista já me sugeriu e a grande rede de padarias ainda não. Mas vamos aguardar, porque, né, eu acho que vai ajudar muito. Agora, Gustavo, para a gente encerrar, antes da gente passar para as perguntas aqui das pessoas que já estão mandando para a gente, queria que você falasse o seguinte, para os emissores de cartões, então, o que vai ser possível, o que eles vão ter que fazer para poder competir nesse mercado, nesse cenário, né, no futuro? Olha, Denise, eu acho que aqui é um mercado que vai continuar muito atrativo e muito relevante, seja para os bancos, para as fintechs, para as big techs e assim por diante. Acho que tem aqui 5 elementos que são importantes, né? A gente tocou alguns deles ao longo da nossa conversa aqui. O primeiro deles, para mim, é a questão da proposta de valor. E é você ser capaz de definir propostas de valor que se adequem às necessidades dos diferentes grupos, perfis ou segmentos de usuários que você tenha, né? E como é que você cria essas propostas, que vão ser mais do que uma, provavelmente múltiplas propostas de valor para diferentes grupos ali, com produtos específicos, com ofertas específicas. A partir do momento que você tiver essa proposta de valor que seja atrativa para o seu cliente, como é que você cria ali uma máquina de vendas eficiente, né? Porque essa guerra pelo cliente aqui, se você for muito caro, você vai acabar perdendo ou não vai ser capaz de rentabilizar, e ao mesmo tempo eficiente, que use os canais, que são aqueles canais preferidos pelo seu cliente, que proporcionam uma experiência para esse cliente adequada no momento da aquisição desse cliente. Feito isso, acho que tem uma questão toda de desenvolver o relacionamento com esse cliente, incentivar esse cliente
Ali entra um pouco da briga para ser o primeiro cartão, de garantir que ele usa o seu cartão, que você o conhece, que você depois vai poder ofertar outros produtos e serviços para esse cliente. Então, como é que eu desenvolvo esse relacionamento com esse cliente? Como é que eu atendo e sirvo muito bem esse cliente? E, por fim, a questão do churn, né? Ou seja, no mundo onde cada vez mais o cliente vai ter acesso à informação, capaz de comparar diferentes ofertas, a mudança entre um e outro deve ser cada vez mais fácil, né? Eu conseguir controlar aqui o meu churn e reter aqueles clientes que são os clientes com os quais eu me identifico que são mais atrativos para minha empresa, eu acho que vai ser crítico, né? Então, acho que aqui são 5 elementos que a gente entende que são super importantes para você competir nesse novo mundo. E acho que para você conseguir entregar esses 5 elementos, bem, a gente tem 3 capacidades que vão ser chave, tá? Então, primeiro, acho que é a parte de analytics, né? Então, você criar os modelos específicos ali, seja para identificar os clientes, para gerar os leads, para definir que oferta fazer para aquele cliente e assim por diante, né? Então, você ter essa capacidade de analytics e alavancar muito Advanced Analytics para gerir o seu negócio. A questão de gestão de risco, né? E aqui, gerir limites, gerir o crédito, cobrar de forma adequada esses clientes. E aí, para ter tudo isso, eu acho que você ter uma operação bem estruturada, né? Automatizada, e uma área de tecnologia pronta para atender de forma eficiente vai ser crítico, porque esse é um mercado que as margens estão se comprimindo e você vai precisar cada vez mais ganhar eficiência para ter bons resultados, Denise. Sem dúvida. Cristiano e Gustavo, vamos passar para as perguntas aqui que estão chegando para a gente. Primeira para você, Cristiano. Quanto vai representar o gasto digital e por que é tão relevante? O gasto digital, hoje, ele já passa de 1/3 das transações em cartão de crédito, né? Então, é o que a gente chama de transação cartão não presente, né? E o que foi interessante é que ele acelerou muito por causa da pandemia que começou no ano passado. Então, particularmente em março, abril, quando estava o comércio, boa parte do comércio fechado, a gente via um salto muito grande nessas transações. Então, assim como a gente viu ali no e-commerce, a gente também refletiu esse incremento em transações digitais. E isso, tem coisas que chegam e vão ficar, né? Então, ele acelerou o costume dos clientes de fazer o comércio digital ainda mais. E o varejo vem migrando não só para o digital, mas para esse omnicanal. Então, às vezes, você está lá na loja física e olha o que existe no online, ou tem experiências cada vez mais integradas. Então, esse é o mundo que está vindo para ficar, né? Acho que a segunda coisa, por que é tão importante, é um ponto que o Gustavo mencionou. Uma vez que o cliente cadastra o cartão nesses aplicativos ou no site, é bem difícil ele trocar de cartão. A gente viu ali que se mais ou menos 70% dos clientes cadastram o seu cartão nesses sites, nesses aplicativos, 70% desses não troca o cartão em geral. A gente está falando de mais da metade dos clientes que uma vez que você colocou o cartão, vai ser muito difícil fazer esse cliente tirar de lá. Então, cada vez é importante você saber se posicionar antes dos outros, porque depois vai ser mais difícil mexer o cliente. E o último ponto é a evolução do Pix, como a gente estava comentando. O Pix ele vai migrar para fazer transações digitais, né, no mundo físico também, crescer nos pagamentos a comércios, e o cliente vai ficando mais acostumado com a dinâmica do QR Code, de ler QR Code, de usar suas carteiras digitais. As carteiras digitais, muitas delas vão ser integradas ao Pix, se é que já não são. Então, todo esse tema do gasto digital, ele só vai crescer em relevância e vai ser cada vez mais importante você se posicionar ali, ser o cartão ou ter a preferência do cliente na sua carteira digital. Gustavo, a próxima pergunta é para você. Como o Open Banking afeta o mercado de pagamentos? Olha, Denise, legal essa pergunta. E o Open Banking afeta o mercado financeiro como um todo, né? Mas especificamente no pagamento, acho que afeta de diferentes formas. Eu vou dar aqui 2 exemplos do impacto que a gente viu. O primeiro deles, acho que o Open Banking vai, por exemplo, acelerar a possibilidade de se fazer ofertas mais customizadas para os clientes, né? Ou seja, hoje, ao fazer uma oferta, você tem ali uma quantidade relativamente limitada de informações a respeito daquele cliente. Por exemplo, você só conhece o limite que ele tem hoje via Banco Central, né? Agora, com o Open Banking, você vai poder ter mais acesso, entender o histórico de gastos daquele cliente, entender melhor o relacionamento bancário e assim por diante. Isso te permite
não só analisar o crédito daquele cliente de forma mais assertiva para decidir se aquele é um cliente bom ou não para você, mas também customizar a sua oferta, conhecendo o perfil de consumo, sabendo o que aquele cliente prefere, o que ele não prefere, você pode dar uma oferta, um cartão muito mais customizado para esse cliente. Né? Além disso, eu acho que um outro impacto, ele deve prover ali a proliferação de APIs nesse mercado, né? E permitir o surgimento de ecossistemas, né? De mais carteiras e assim por diante, que vão concentrar os volumes financeiros e muitas vezes a atenção desses clientes. Então, surge uma nova forma de você interagir com esses clientes, novos canais para você ofertar o seu cartão. Então, acho que ele muda bastante a dinâmica, cria oportunidades tanto para esses novos players que estão entrando, quanto para os players que já estão aí no mercado. Cristiano, a próxima pergunta é sobre o WhatsApp Pay. Qual que é a perspectiva? Bom, o WhatsApp Pay ele foi lançado ano passado, teve ali uma revisão temporária do Banco Central e agora ele foi aprovado o que é o P2P. Mas ele está numa condição, eu diria, ainda inicial. Então, ele é para usuários de cartões de algumas instituições financeiras que vão cadastrar o seu cartão ali no WhatsApp e fazer uso dessas transferências nesse modelo P2P. Mas acho que a maior dúvida aqui é o cenário de evolução, porque acho que o WhatsApp é super usado no Brasil. O Brasil é um dos mercados onde tem a maior penetração de WhatsApp, né? E uma vez que você tem ali transações adicionais, modalidades diferentes, poder pagar comércios dentro do WhatsApp, mesmo com a vinculação com o Pix ou alguma outra forma de pagamento, começa a gerar muita possibilidade. Então, assim, hoje, se você não é cliente dessa instituição, você não vai conseguir usar. Mas no futuro, dependendo de como evoluir, ele é algo que a gente já interage no dia a dia e facilita muito fácil a gente pegar e fazer um pagamento já usando ali o WhatsApp, né? Então, ele sim começa a representar uma ameaça importante aí aos competidores mais tradicionais. E acho que mais do que, além de uma ameaça aos competidores tradicionais, né, pelo que o Cristiano falou, e porque muito provavelmente ele poderia ou ele pode mudar a dinâmica da indústria, né? Enquanto o competidor tradicional depende ali do MDR, das tarifas, a forma de monetização do cliente para o WhatsApp também vai ser diferente, né? Muitas vezes o WhatsApp não está só interessado na tarifa ou no FII que ele vai gerar por aquela transação, mas sim em ter aquele cliente ali, em gerar aquela transação e depois gerar um advertisement para os anunciantes deles e assim por diante. Então, impacta a indústria porque é um novo meio, porque é super abrangente e também porque muda um pouco dessa dinâmica. E um último ponto que eu queria colocar sobre o WhatsApp Pay, Denise, e aqui acho que a gente ainda sabe pouco, então um pouco de especulação, acho que ele também pode ser uma forma de ampliar a bancarização no Brasil, né? Como o Cris falou, o WhatsApp é extremamente difundido. Muita gente que usa o WhatsApp hoje ainda não tem acesso a uma conta bancária. Então, a partir do momento que você começa a permitir o pagamento ali, se você associar uma conta de instant payments e assim por diante, pode ser um caminho também para introduzir parte da população que ainda não tem acesso aos bancos aos bancos, tá? Então, acho que tem muito por vir ali. O WhatsApp acho que pode ter, assim como outras mudanças que a gente está vendo, vai impactar e vai ser interessante para essa indústria. Legal, e a gente vai ficar de olho. Super obrigado, Cristiano e Gustavo, pela conversa de hoje. Aos participantes que enviaram suas perguntas, gostaria de agradecer também a você que ficou aqui os últimos 45 minutos com a gente. Para conhecer a agenda completa do McKinsey Talks, acesse mckinseytalks.com. Lá vocês podem assistir aos episódios anteriores e esse episódio de hoje estará também em breve disponível lá. Vocês também encontram acesso para as versões em áudio no Spotify. Muito obrigada novamente. Um ótimo fim de semana a todos. Se cuidem e até a próxima. Tchau. Obrigado, Denise. Obrigado, Denise.